E quem seja casado ou não, muitas vezes diz-se em jeito de brincadeira, que o casamento pode ser sinal de tormento, né? Às vezes tem mais fama do que proveito. Ora bem, será que o casamento que nós vemos do ponto de vista espírita é um tormento? Vamos ver. Já desde o tempo das cavernas, né, até à Idade Moderna, fizemos uma evolução grande, né? No tempo das cavernas nós também tínhamos o casamento ou o acasalamento, né, que depois foi tendo ritmos e níveis mais profundos à medida que o ser humano também se foi iluminando, se foi aprimorando, se foi espiritualizando, não é? Vemos, por exemplo, aqui a nossa evolução, de facto, né? Fomos melhorando um bocadinho, estamos outra vez na fase da curvatura, não só por causa dos computadores, mas também dos smartphones, mas isso é uma questão meramente técnica. Nós começámos pelo acasalamento dos primatas, né? E depois fomos andando e fomos criando tribos, né? Que ainda hoje existem. No tempo em que nós vivemos, nos planetas primitivos, haviam as tribos primitivas. Entretanto, daí passámos para a propriedade particular. Deixámos de ser nómadas, passámos a ser sedentários, né? Deixámos de andar de um lado para o outro, passámos a fixarmos em determinado local e as tribos e as pessoas também começaram a ter a sua propriedade particular. Tudo isto foi uma evolução social muito, muito longa, né? Que deu origem a lutas, deu origem a muitas guerras e ainda hoje dão, né? O poder pela terra, né? Daí começámos a encontrar uniões por interesse social. Quem não se recorda no tempo dos reis, né? Em que as rainhas eram prometidas quase à nascença, nem elas sabiam com quem iam casar, nem os reis e os reis casavam com as rainhas, os príncipes com as princesas, de acordo com o dote que cada um tivesse e de acordo com os interesses geopolíticos da época, né? Depois do interesse social, das uniões por interesse social, daí o que é que aparece? Aparecem as vidas paralelas decorrentes da infelicidade no lar, né? Não só o rei, mas como os nobres e às vezes até pessoas do povo, né? Casavam mais por interesse do que por amor e, claro, ao fim, depois de se apagar aquele clarão que era muito rápido, porque não estava baseado no amor, as pessoas iam à procura do amor noutros locais. E claro, havia a infelicidade no lar porque as pessoas passavam a ter vidas paralelas, né? É muito interessante porque o que aqui está, né, os conflitos que se acumulam atualmente, reparem, estamos a falar atualmente, no nosso dia-a-dia, já muitos séculos depois, né? Que vão aturdindo a mente e lançando a dúvida, né? O que é que são? Eles representam o somatório dos problemas não absorvidos, isto é, não trabalhados, né? Das questões não solucionadas no caminho do espírito nas múltiplas reencarnações. Muitos de nós, hoje em dia, quer homens, quer mulheres, temos marcas bem profundas no nosso psiquismo de situações que não foram bem arquivadas no nosso subconsciente de vidas anteriores. E algumas delas são resolvidas como? Recorrendo, por exemplo, à hipnose profunda ou hipnose superficial, à regressão de memória, que em determinadas situações pode muito bem ser útil. Ora bem, no Livro dos Espíritos, na questão 774, Allan Kardec diz uma coisa muito interessante, que é esta: os liames sociais, isto é, as ligações sociais, são necessárias ao progresso. E é interessante, ora, se elas são necessárias ao progresso, por isso é que Deus nos pôs
em sociedade, vivermos em sociedade, não é? E os laços de família resumem os liames sociais, isto é, os laços de família resumem essas ligações sociais, não é? Eis porque eles constituem uma lei natural. Portanto, é uma lei de Deus, é uma lei natural, uma das leis que nós estudamos no livro dos Espíritos, que é a lei de sociedade, né, que fala precisamente disso. Né. Agora, passando do antigamente para a família na sociedade em mudança, porque a sociedade está sempre a mudar, agora está até a mudar mais depressa do que outrora, vamos ver. Allan Kardec pergunta aos espíritos, o computador está um bocado alentejano, os alentejanos têm fama, mas não têm proveito, são muito trabalhadores. Perguntou aos espíritos uma coisa interessante, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Isto é, se os laços de família se afrouxassem, se desaparecessem, né? Qual seria o resultado? E a resposta que foi dada há 160 anos diz-nos um aumento do egoísmo. Curiosamente, e isto é uma mera análise social, que penso que é pacífico para todos, na atualidade nós vemos que os laços de família estão muito mais frouxos do que há, por exemplo, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, não interessa as causas. Podíamos estar uma noite inteira a falar nas causas, se está melhor, se está pior, isso não nos interessa agora. Interessa-nos é verificar que os laços de família, estando relaxados, nós hoje dizemos, parece que as pessoas estão mais egoístas. Parece que as pessoas só pensam nelas. Parece que as pessoas só pensam no seu umbigo. De um modo geral, sempre fomos assim, né? Mas antigamente, os laços de família não eram tão frouxos, eram mais apertados. Nunca houve, de acordo com as estatísticas e com os estudos de psiquiatras, de psicólogos, nunca houve tanta gente solitária como atualmente. Principalmente numa época em que a tecnologia nos põe em contacto com toda a gente em qualquer parte do mundo. Quando as ligações são mais facilitadas, nós estamos mais solitários do que outrora, quando tínhamos de mandar uma carta daqui para Viana do Castelo para saber a resposta passado 15 dias antes, né? Por vezes é importante que nós estejamos em isolamento, obviamente que não será, para mim não seria ali, não é? Naquele local, porque eu tenho vertigens. Mas noutros locais aprazíveis, pelos vistos, aquilo gosta. O isolamento às vezes leva-nos à introspeção. Pode ser e é muito útil, não é? Jesus isolou-se no deserto durante bastante tempo para meditar, provavelmente para entrar em sintonia com Deus e meditar no que se ia passar na sua vida terrena, não é? Então, é importante focar isto, não é? O relaxamento dos laços de família levam a um aumento do egoísmo, não é? Ora, o psicólogo brasileiro Jaci Regis, que é um psicólogo, tem um livro muito interessante chamado Amor, Casamento e Família. Ele já faleceu. Não foi muito bem entendido porque era um psicólogo que não concordava com a visão, vá lá, religiosa que alguns espíritas fazem no Brasil. Ele era uma pessoa que tinha uma visão muito mais aberta. E penso que se encontra na internet ainda alguns desses livros, esse livro em PDF, ou pelo menos usado, penso que está esgotado. Amor, Casamento e Família, de Jaci Regis, é um livro muito bom. E ele diz-nos que o reduto doméstico navega como um frágil barco, num mar de profundas vagas, que é a sociedade, não é? Conduzindo o potencial das necessidades emotivas do espírito. Isto é muito interessante. Portanto, o nosso reduto doméstico, a nossa casa, o nosso lar, aliás, né? Não é a casa, navega em vagas profundas na sociedade. De repente há vagas maiores do que outras, né? O terrorismo,
a falta de emprego, a insegurança, a violência, por aí fora. Felizmente não é muito apanágio aqui de Portugal, mas conduz, o reduto doméstico conduz o potencial das necessidades emotivas do espírito, de cada espírito que faz parte dessa família, né? Ora bem, o espírito, quando reencarna numa determinada família, ele reencarna para quê? A doutrina espírita diz-nos que nós reencarnamos para evoluirmos. Evoluirmos intelectualmente, em primeiro lugar, e espiritualmente em segundo, né? Porque a parte espiritual decorre da intelectual. E diz-nos também que não há ninguém no planeta que não reencarne com vista ao êxito. Todas as pessoas têm um programa de reencarnação com hipótese de êxito. Vai depender do livre-arbítrio de cada um, das escolhas que cada um faça, né? O espírito, nessa nova reencarnação, precisa de aprender a ser livre, né? Ele vem livre de quê? Livre das amarras que ele traz de vidas passadas, livre das prisões emocionais, livre dos conflitos íntimos que todos nós temos, né? Aos poucos, no convívio, no reviver situações de vidas anteriores, nós vamos conseguindo superar aquela dificuldade, né? E vamos melhorando o nosso procedimento. Só que o espírito reencarna com o objetivo de evoluir, como já disse, para aprender a ser livre. Mas a nossa sociedade ainda é uma sociedade pouco evoluída. Estamos num planeta de expiação e provas, né? E vamos encontrar conceitos diferentes. Vamos encontrar, por exemplo, o conceito do pecado, do inferno eterno, não é? Que as igrejas tradicionais nos apresentam. E, por outro lado, vamos encontrar também conceitos de libertinagem, junto de algumas classes de psicólogos, de psiquiatras, de técnicos de saúde mental, bem como vamos encontrar o excesso de medicação, os lobbies das farmacêuticas, alguns deles que, injetando na sociedade comprimidos e medicamentos que eles sabem que não são a solução para o ser humano, quando a solução pode estar ali ao lado, mas não dá tanto dinheiro. E mais uma vez vemos o egoísmo a vir ao de cima e a sobrepor-se ao bem comum. Então, neste interim, o espírito fica perturbado, né? O que é que eu faço? Ele volta para evoluir, mas depois vai encontrar uma data de inputs na sociedade, uns num sentido, outros noutro, né? Que o deixam um bocadinho sem rumo, né? Ora, e aqui aparece a base espiritual na formação da família. Esta base espiritual é muito importante. Se um espírito que reencarna não tiver uma base espiritual desde pequeno, vai ter muito mais dificuldades em superar-se ao longo da vida do que aquele que tiver uma base espiritual sólida, né? Reparem, é muito interessante o que ali está, né? Criaram-se dramas que custaram lágrimas e sofrimentos profundos, né? Marcando almas sensíveis, precipitando espíritos imaturos na loucura e no ódio. Isto que aconteceu foi outrora, né? Não foi no tempo da Inquisição, foi mais cedo, foi depois. Podemos também relembrar os tempos da colonização, né? Portanto, desde sempre o homem foi criando esses dramas que custam lágrimas, que criam muita dor. E muitas vezes nós atualmente perguntamos: epá, mas porquê é que acontece aquilo? Porquê é que fulano, o que é que aquelas crianças tinham a ver? Muitas vezes as aparentes vítimas de agora estão a resgatar erros do passado, ainda remoto, para poderem libertar-se do complexo de culpa, né? No entanto, reparem, o espírito reencarna, mesmo que ele traga
algo para resgatar de vidas passadas, ele vai encontrar o quê? Novas leis do Estado. E essas novas leis do Estado, as leis vão evoluindo, às vezes vão involuindo, depende dos políticos que temos no mundo, mas as leis por vezes destroem as bases espirituais que o Estado tinha e vão contra as bases espirituais que os próprios pais lhe deram, não é? Por exemplo, se um pai e uma mãe ensinam ao filho que não se deve matar e depois na escola, por hipótese, se ensina no Estado, depende de país para país, que o aborto é legítimo até à semana X ou que a eutanásia é legítima, né? Por um lado, o espírito recebe um input positivo da família, espiritualmente falando, por outro, recebe um input do Estado a dizer precisamente o contrário. E é nesta luta, neste conflito, que o espírito vai evoluindo. O aborto ganha lugar de destaque na sociedade atualmente. Na Idade Média, o homem estava dominado pela superstição religiosa. Na Idade Média era muito confortável viver. Se calhar é um disparate que eu estou a dizer, mas não. Porquê? Porque nós tínhamos uma liderança religiosa, tínhamos o Senhor Padre, muitos de nós estivemos lá, né? E havia aquela superstição, e então estava tudo muito bem enquadrado, né? E nós vivíamos dentro da caixa, com aqueles limites muito bem enquadrados. Mas hoje em dia é precisamente o contrário. Hoje em dia, com a liberdade, muitos de nós estamos perturbados, aflitos. Porquê? Porque temos de escolher. Antigamente era muito mais fácil, o Senhor Padre escolhia por nós o que era bom, não é? Sem qualquer tipo de crítica à Igreja Católica. Estamos a falar do Senhor Padre porque a nossa sociedade é eminentemente católica. Se fosse na Índia estaríamos a falar do hinduísmo ou de outras correntes religiosas. Portanto, toda a tradição religiosa, seja ela qual for, pesa muito na economia social, não é? De repente, quando nos dão liberdade, espera aí, e agora? Sou eu que tenho de escolher, já não é o Senhor Padre, já não é o pastor, não é? E agora, o que é que eu faço? O espírito ainda não está preparado para isso, ou acha que não está preparado para isso, não é? E depois colocam-se questões, não é? Que valor têm os cultos, as cerimónias, as hierarquias, etc. Não é? Então, o espírito terá por tempo o universo, por altar a consciência e por lei a caridade. Así como estudio. La familia, trabajo, muy bien. Muy bien. Y vamos a ¿sabe una cosa? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, bebé? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, díganme, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, que tenga buena. Hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio.
Los barberos no existen, porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso en medio hay tanta miseria y dolor. Muito bem. Então, esta é uma questão que faz com que o espírito fique aturdido quando reencarna, né? Principalmente na época da juventude. Isto é que faz com que muitos jovens, por exemplo, digam que Deus não existe, e provavelmente têm razão, porque é o Deus que lhes apresentam, o Deus das religiões tradicionais, né? Então temos os fundamentos afetivos na formação familiar que são muito importantes, né? Allan Kardec, no livro dos Espíritos, também questionando os espíritos acerca deste assunto, eles referem que todos nós, espíritos aqui na Terra e no mundo espiritual, formamos famílias pela similitude das tendências mais ou menos purificadas segundo a sua elevação. Portanto, nós pertencemos a determinadas famílias de espíritos, né? Por exemplo, nós estamos aqui, provavelmente pertencemos à mesma família. À família dos espíritos, estão numa faixa que vibram e que gostam do espiritismo. É uma faixa grande, né? Onde há uns mais evoluídos do que outros, uns espíritos mais novos do que outros, etc. São as famílias que são os seres que se atraem pelas similitudes, pelas simpatias, pelas afinidades, né? No planeta Terra temos três tipos de famílias, essencialmente. Temos as famílias afetivamente compensatórias. São muito poucas, deveriam ser mais no futuro, quando o planeta for mais evoluído. Aliás, quando nós formos mais evoluídos, o planeta será mais evoluído. Quando nós formos mais evoluídos, as famílias serão emocionalmente compensatórias, né? Isto é, vai dar gosto estar em família. Porquê? Porque há uma unidade emocional entre pai, mãe, filho, marido, mulher, uma unidade psíquica, intelectual e moral razoavelmente equilibradas e produtivas, né? Ok? Este era o nível em que as famílias já deviam estar no planeta Terra se nós evoluíssemos tão rápido como a tecnologia, né? No entanto, não é o que se vê. O mais comum são as famílias amorfas, afetivamente amorfas, né? Estas são as mais comuns no planeta Terra. Portanto, em que temos processos de relacionamento, marido, mulher, pai, filhos, por aí fora, que não são muito compensatórios, grande instabilidade e, embora não alcancem níveis de conflitos angustiantes, também não estimulam a formação de laços mais profundos. As famílias no nosso planeta Terra são estas, estão em grande maioria neste nível, nas famílias afetivamente amorfas. O objetivo é passarmos deste nível para um nível superior, né? E temos, como é um planeta onde o mal se sobrepõe ao bem, as famílias que são completamente descompensadas, né? As famílias, afetivamente passionais, onde o pai grita com a mãe grita com o filho e o filho grita com o peluche, né? Os traumas, conflitos, desajustes atingem o clima de tragédia, desde as que ocultamente dilaceram o coração até às agressões abertas, os crimes, etc. E, infelizmente vimos muitos casos destes ainda na Terra. Na Terra temos essencialmente então as passionais e as amorfas. E em uma percentagem muito pequenina as compensadas, né? Reparem, o agrupamento doméstico forma-se a partir do princípio da afinidade. Isto é muito interessante, né? É tão interessante que, se nós virmos quem tenha cães, vamos ver que tipo de cão é que a pessoa tem.
Se a pessoa usa caracóis, tem um cão com caracolinhos. Se a pessoa, vejam aqui este senhor, o cão que ele escolheu, né, parecido com ele. E isto é algo que a psicologia um dia há de estudar. E, de facto, dizem muito que o cão é o reflexo do dono. Eu não sei se o cão é o reflexo do dono ou o dono o reflexo do cão ou vice-versa, se eles não estão numa sintonia. Diz-se que muitas vezes o cão é que escolhe o dono quando se vai buscar ao canil, ou que o dono escolhe o cão também, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Ora, isto de estarmos a falar em afinidade e simpatia é diferente, não é? A afinidade não é simpatia, é atração. Se eu reencarnei e escolhi, por hipótese, contrair matrimónio com determinada mulher, eu mesmo que tenha mais afinidade com outras pessoas que vou encontrar mais tarde, ou que já encontrei, eu sinto uma atração por aquela pessoa. Há uma atração energética que nos une de vidas anteriores, né, e que faz com que a pessoa se encante naquele momento, né, se ligue naquele momento. Reparem, até com os animais acontece isso, né? O pinto é a cachorra da casa. A ave despertou nela um instinto materno. Lilica se preocupa tanto com o pinto que não deixa ninguém chegar perto. E a dedicação é correspondida. Não são seres afins, né? É o governo da natureza. Não são seres afins, né? O cachorro e um pintainho, né? No entanto, há ali uma atração, nós não sabemos porquê, né? Depois entramos no sexo no lar. Allan Kardec pergunta também no livro dos Espíritos, nas perguntas 201 e 217, né? E os Espíritos referem, são os mesmos Espíritos que animam homens e mulheres. O Espírito reflete-se no corpo. O Espírito reflete-se no corpo. Quer dizer que o nosso corpo é um reflexo do que nós somos espiritualmente. Se eu venho desequilibrado, se eu venho descompensado vibratoriamente, o meu corpo, ao nascer, pode nascer com alguma outra deficiência, porque eu estou com um complexo de culpa grande e desequilibrei aquela forma que vai dar forma ao corpo de carne, né? Então, nós aprendemos com o Espiritismo que isto de ser homem e mulher não é bem assim. Eu não sou homem, a ação não é mulher. Eu estou homem nesta vida e ela está mulher nesta vida. Nas próximas vidas podemos repetir o padrão, podemos continuar na mesma polaridade sexual ou mudar. Ela pode voltar como homem, eu posso voltar como mulher, se isso for considerado pelos espíritos superiores mais útil para a nossa evolução. Então a doutrina espírita diz-nos que nós não temos sexo, temos sexualidade, que é uma característica divina que temos no nosso íntimo e que se manifesta quando estamos no corpo de carne, também através dos órgãos sexuais. Reparem, um relacionamento satisfatório não é apenas alcançar a plenitude no ato sexual, né? Enquanto o prazer sexual for um fim em si mesmo, o casal viverá vidas mentais paralelas. Isto é o que acontece nas nossas famílias. Somos famílias amorfas, em que trazemos todo um percurso ao longo dos séculos, em que o homem é o macho cobridor, a mulher é a fêmea, é a receptora, né? Mas que nunca foi encarada como um ser, desculpem-me a expressão, mas antigamente era mesmo assim, antigamente era na última vida, 1800 e pouco, se formos para trás ainda era pior. A mulher o que era? Era apenas um depósito de espermatozoides do homem. A mulher nem era considerada um ser humano por algumas sociedades, ainda hoje não é. Então o homem casava, tinha aquela mulher, a mulher estava em casa, tratava dos filhos, e ele depois, o homem, quanto mais amantes tivesse, mais homem era, basta ler os livros da história de Portugal e do mundo inteiro, né? E para além de frequentar, obviamente, também casas de prostituição, não toda a gente, mas era sempre
Sempre assim foi, não é? E então, o que é que acontece? Como todo o objetivo do casamento naquela época, e ainda hoje é um pouco assim, estava envolto, ou tinha como foco o apelo sexual, o casamento vai rodando bem enquanto o sincronismo sexual funciona bem. Quando ele começa a descambar por algum motivo, falta de interesse, falta de sintonia com o esposo ou com o marido ou qualquer coisa, né? Aí o casamento separa-se, desaparece. E isto porquê? Porque nós temos vidas mentais paralelas, né? E o relacionamento só é satisfatório quando há plenitude do ato sexual. Quando o ato sexual deveria ser apenas mais um parâmetro para a compensação satisfatória dentro do casamento. Né? Ora, temos a maternidade e a paternidade conscientes, e isto é muito importante, porque quando um espírito reencarna, ele reencarna, e segundo alguns psicólogos, isto vale o que vale, são teorias, mas alguns psicólogos conceituados dizem que os primeiros 3 anos são os mais importantes para determinar todo o psiquismo daquela pessoa ao longo de toda a vida. São os que mais marcam, os primeiros 3 anos de idade. E nós às vezes pensamos assim, quando ele tiver 7, 8 anos ele depois escolhe. Quando ele tiver 15 ele escolhe. Já não vai lá, não é? A infância tem outra utilidade, dizem os espíritos. A debilidade dos primeiros anos torna-os flexíveis, acessíveis aos conselhos. Por isso é que Deus dá os filhos a pais mais maduros, não é? É então que se pode reformar o caráter das crianças e reprimir as suas más tendências. Nós vemos filhos dos mesmos pais, uns são santinhos, outros são diabinhos, não é? Então cada filho precisa ser enquadrado socialmente. É esse o dever que Deus confia aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder, não é? Que é questão 385 do Livro dos Espíritos. Muito bem, então vejamos. São raros os pais que ouvem os filhos nos dias que correm. Até porque nós temos muito que fazer, nós pais, né? Temos muito trabalho. Às vezes até é bom que eles estejam ocupados para não chatearem. E eu estou a falar por mim. Quem confessa não merece castigo, mas às vezes de facto dá jeito que eles estejam ocupados e temos de ter muita atenção com isso, porque isso é um caminho, é um beco sem saída para onde a sociedade nos está a empurrar. É importante parar, mesmo naquela altura em que estamos a escrever um artigo importante ou fazer uma coisa importante que o filho nos chama, é importante parar, porque as pessoas são sempre mais importantes do que tudo o resto, não é? Poucos pais respeitam a individualidade do filho. Isto também é uma realidade atual, que se repercute depois na situação social. Isto não quer dizer que os pais tenham de ser amigos dos filhos, não? Isso é um conceito completamente, excessivamente democrático para uma sociedade familiar, né? Os pais não podem ser amigos dos filhos. Os pais têm de ser mais do que isso, têm de ser pais. E ao ser pai, ao ser mãe, já está implícito que é amigo. Mas hoje está na moda a gente dizer assim, não, eu sou amigo do meu filho, eu sou amiga da minha filha. Não, os amigos são os da escola. O pai e a mãe têm outra condição. Além de amigos, são pais e mães, né? Têm a obrigação de e têm o dever de orientar, né? Dar equilíbrio emocional, né? Sem passar inquietações, queixumes, nervosismos. Reparem, isto é o que se passa no dia-a-dia das nossas casas. Os professores, principalmente, eles queixam-se bastante disso, né? Que os pais discutem à frente uns dos outros, à frente dos filhos, transmitem para os filhos queixumes, nervosismos, inquietações. Às vezes a mãe põe o filho ou a filha contra o pai põe o filho e a filha contra a mãe, né? E isto é criminoso, porque são seres que têm um psiquismo que ainda não tem capacidade de processar toda aquela situação, toda aquela informação, né? E pode dar origem a um adulto que seja inseguro, né?
Deve haver um diálogo, ajuda mútua, não é? Pelo exemplo, pela renúncia. O clima psicológico ou psíquico criado em casa, reparem o que diz aqui Jaci Regis, é muito interessante isto. O clima psíquico ou clima psicológico existente em casa absorve as imagens mentais, os sentimentos das pessoas, as aspirações, mesmo que se mantenham em silêncio discretos. Não é? Se eu tenho um ódio de morte, sei lá, pela minha mulher, ou pelo meu tio, ou pelo meu primo que vive comigo, por hipótese, ou por um filho meu, mas não o verbalizo, eu tenho esse sentimento. E esse sentimento sai e contamina as paredes da casa, contamina o ambiente. E vai afetar o psiquismo de todos os que ali vivem, não é? Portanto, não é só o que se diz da boca para fora que afeta os outros, é também o que se pensa e o que se sente, não é? Havendo desentendimentos no casal, permanece uma psicosfera de inquietação, tristeza, insegurança, amargura, que os membros da família absorvem através dos condutos mentais, através da canalização mental, passa a expressão, não é? Então, companheiros, para terminar este módulo, o foco da tarefa dos pais é transmitir emoções e princípios saudáveis aos filhos, para que eles atinjam uma estabilidade psicológica que lhes permita, amanhã, começar então uma vida de per si, já sem dependerem dos próprios pais. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste, o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día.
todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Muito bem. Então, caminhando para a parte final, né? Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 903, os Espíritos dizem a Allan Kardec que não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Isto é pedra de toque. Caramba, andamos há 2000 anos a tentar fazer isso. A tentar não tentamos, nós já tínhamos conseguido. Mas o caminho é por aqui, né? A indulgência. Indulgência não significa ser conivente com o erro, com a atitude errada do outro, né? Com o mau feitio do outro, não. Indulgência significa entender que o outro é assim porque ainda não conseguiu ser melhor, né? E isso demora tempo, né? Problemas no casamento aparecem precisamente por causa disso. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. O casamento para os espíritas ou para o espiritismo é algo que une mente a mente, coração a coração, não é? Então, nesse sentido, não é necessário passar um papel para estar casado. Há pessoas que não têm papel e que estão casadas. Algumas estão casadas e nem vivem na mesma casa, amam-se, né? À distância. E quantas vivem na mesma casa com papel casado, com papel passado na igreja na conservatória, obrigado. Eu já não me lembro disso, já foi há tanto tempo. E no entanto as pessoas mantêm-se separadas, né? Dentro de si, né? Por isso é que este pequerrucho perguntou ao pai, né? Pai, quem é casado com muitas esposas é poligamia, com duas é bigamia. Quem é casado só com uma? E ele disse, é monotonia, filho, né? Reparem, mas isto é uma coisa que já vai entrando, não é? A monotonia, né? Já vemos isto como uma coisa normal. O tédio, a rotina de que o casamento é acusado, né? Decorre de quê? Da desmotivação interior dos cônjuges. Por algum motivo há uma desmotivação. E essa desmotivação cria uma rotina. E a rotina leva à monotonia. E toda a monotonia mata. Seja o que for, né? Então os casais são compelidos a um constante trabalho de humildade e compreensão, né? Para que a convivência se torne suportável e estimulante, dependendo do esforço e da consciencialização que alcançaram. Para isso, é preciso uma coisa, treinar isto, treinar a aceitação. Atitudes para atingir o objetivo familiar. Temos de treinar a aceitação. O que é isto de treinar a aceitação, né? A aceitação ajuda a romper o círculo egoísta, né? Da autocomiseração. Eu sou um desgraçado, eu não sou feliz, né? Ajuda a abrir os canais da comunicação afetiva, né? É uma atitude consciente, aceitar o outro como ele é. Mas para isso é preciso que também nos aceitemos a nós como nós somos. Essencialmente é isto, né? A aceitação é o grande busilho da nossa vida hoje em dia. É muito complicado. Depois da aceitação temos a compreensão, né? Como é que eu vou fazer isto? É preciso compreender as motivações mais profundas do modo de ser de cada um, né? Tentar compreender porque é que o meu marido é assim. Tentar compreender porque é que a minha mulher é assim. Tentar perceber o que é que está por trás de determinadas posturas, atitudes, maneiras de ser. Às vezes podem ser
influências maternas desta vida, podem ser traumas de vidas anteriores que até são reforçados pelas influências desta vida e por aí fora, né? Não significa concordar, mas separar a pessoa das suas atitudes. E aqui está um ponto que nós devíamos ter em atenção. Uma coisa é a pessoa, a ação. Outra coisa é o que ela pensa. Epá, mas eu estou casado com ela. Está bem, mas eu é que escolhi casar com ela. Mas ela agora tem umas ideias esquisitas. E se disseste bem, agora tem. Mas ela não tinha estas ideias. Pois não, mas tem o direito de as ter agora, né? Posso não concordar. Mas uma coisa é ela é um ser humano. As ideias dela são esquisitas, vão passar. Como passam todas as modas, né? Eu lembro-me nos anos 70, como veem, já sou um fóssil, usávamos aquelas calças à boca de sino, né? Com aqueles sapatos à Tony Silva, né? Bem grandes, principalmente as senhoras. E que agora voltou a ser moda há pouco tempo, outra vez as calças à boca de sino, agora deixou outra vez de ser moda. Então, as ideias são como as modas, vão e vêm, e as pessoas permanecem. E nós temos uma tendência para dar apenas importância às ideias e não dar importância às pessoas. Daí vêm os atritos e a falta de compreensão. Compreender é semear, ok? E a última parte é a realização, não é? Que é produzir frutos, não é? Aqui vamos libertando do egoísmo e libertando o amor que existe em nós. Quando nós conseguimos fazer isso, a família torna-se emocionalmente compensadora, né? E pode até dar muito trabalho, mas é uma alegria viver numa família assim, né? Quando riem, riem todos, quando choram, choram todos, né? E não digam que é fácil, porque são 4, não é? Ok. Então, quando os problemas do casamento não se resolvem, aparece o divórcio, né? E o divórcio não é mais do que a consumação daquilo que já existia, aquilo que nós falámos há bocado. Já não existe uma ligação. Olhem que interessante esta questão 940 do Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos dizem, em primeiro lugar, as vossas leis, as leis dos homens, estão erradas, pois vocês acreditam que Deus vos obriga a viver com alguém que vos desagrada? Porque as leis dos homens são diferentes das leis de Deus. As leis de Deus têm como base o amor, não é? Ora, como nós ainda não sabemos amar, as nossas leis humanas não têm como base o amor, não é? Nós ainda não sabemos sequer perdoar, quanto mais amar. Não sabemos sequer desculpar, quanto mais perdoar. Então as nossas leis têm como base o quê? Os interesses pessoais. Se eu me divorciar, se fosse casado com ela, se me divorciasse, vem logo um advogado, né? Vamos defender os seus interesses. E ela vai arranjar outro advogado. Vou defender os meus interesses. Estão a ver? Passámos de casados a inimigos. Cada um com o seu guarda, né? Com a canetazinha, tentar ver qual é que sai, se eu fico com mais terras do que ela, ou se ela fica com o cão e eu fico com o gato, ou com 2 patas do cão e ela fica com as orelhas. Chega-se àqueles pormenores e às vezes até aos crimes passionais sem necessidade nenhuma, né? E depois nós dizemos, epá, mas esta relação está a dar cabo de mim. É normal, né? Com o tempo o lápis vai também desgastando. Mas é sempre possível semear de novo, né? Dar o exemplo. Nós podemos ver, por exemplo, quando há uma grande saraivada de granizo que destrói as colheitas, o que é que o agricultor faz? Ele arranca aquilo, né, e volta a semear. E no ano seguinte tem uma nova colheita, né? E então o casamento é uma sementeira constante. Porque é que ele acontece, o divórcio? Por causa da precipitação, pelas contrariedades, o tédio, não é? A falta de esforço.
Depois nós vamos nos casando, descasando, casando, descasando, depois chegamos a uma altura que os filhos trocam de pais, vão desencadeando problemas e traumatizando o espírito, né? Por vezes essas separações são baseadas na agressão verbal ou física, criando fossos de ódio, exigindo reparações dolorosas e para muitas reencarnações, né? Agora, reparem, nós vemos isto na escola, né? Vemos, por exemplo, isto é uma questão social, não estamos a criticar, estamos a contextualizar, são factos. Conheço pessoas que vão no 3º, 4º casamento e em cada casamento foram fazendo um filho. Então aquilo é uma confusão doida, né? Chega no fim de semana, né? Está com o filho de uma mulher e o filho da mulher número 3 vai para a casa do outro, da número 2, e do número 2 para do número 1. E é preciso uma ginga-joga. E isto abana com o psiquismo das crianças, né? Obviamente, né? E dos adultos também, sem dúvida nenhuma. Estamos mesmo a terminar. Eu gostava de vos deixar aqui com uma abordagem, são 4 minutos que vale a pena ouvir, do professor Dr. Raul Teixeira. É um médium, um espírita brasileiro, professor de Física da Universidade de Florianópolis, não, no Rio de Janeiro, uma Universidade do Rio de Janeiro, sim. Neste momento está reformado. Muita gente me afirma que às vezes percebe que a família está empolvorosa, que alguma força negativa parece ter penetrado o lar. Imaginam que houve trabalhos de magia, alguém fez algum trabalho forte. Todo esse contexto popular em que nós queremos atribuir aos outros questões que estão sob nossa responsabilidade. Manter a nossa casa em paz, manter o nosso lar em ordem, é alguma coisa de nossa alçada, é alguma coisa que está sob nossa responsabilidade, sob nossa custódia. No entanto, é válido pensar que pelo fato de se reunirem dentro de casa criaturas com os mais variados pendores, caracteres, temperamentos, muitas vezes a família sofre mareios afetivos, emocionais, sentimentais, que redundam de fato em perturbações de ordem espiritual. Dentro de casa, existem aqueles cujo temperamento leva-os a debochar dos outros, a condenar sempre, jamais elogiar, apenas veem defeitos. Aqueles que falam aos gritos, os que são sempre grosseiros ao se expressar junto aos familiares, aqueles que têm sempre um alfinete pronto para as alfinetadas comuns dentro de casa, os que falam jogando piadas, com segundas intenções, e ferem o temperamento daquele que é mais sensível, ou que é pavio curto, e aqueles que dentro de casa nem pavio têm. Explodem por qualquer coisa. Natural é pensar nessas ocasiões que nós estaremos dando margem a infiltrações espirituais inferiores. Como disse-nos o apóstolo Paulo, nós estamos o tempo todo sendo observados por uma nuvem de testemunhas. Mas se temos testemunhas apostando em nosso crescimento, em nossa virtude, em nossa felicidade, não podemos descrer que haja outras testemunhas investindo em nossa queda. São aqueles inimigos do nosso pretérito, de nossas vidas passadas, de nossa existência presente. Eles estão sempre à espreita de nossa fragilidade, de um gesto em falso, de uma vivência incorreta, para que possam nos provocar malestares, aturdimentos, desarmonias, com o prazer patológico de nos ver sofrer. Acontece que essas circunstâncias são quase sempre criadas por nós. Na liberdade que temos de fazer e de deixar de fazer, nós somos aqueles que não refreamos a língua
imaginando que todos aqueles que vivem dentro de casa conosco na família têm obrigação de aturar, de suportar nosso temperamento, nosso mau humor, nosso caráter intempestivo, nosso pavio curto. E ao pensarmos dessa forma, estamos desrespeitando, ainda que dentro de casa, os outros que, embora nos gostem, nos estimem, são pessoas diferentes de nós. Será sempre importante que nos coloquemos no lugar dessas pessoas. Essa empatia se faz indispensável. Se eu estivesse no lugar dessa criatura, de minha mulher, de meu marido, de meu filho, de meu irmão, de minha tia ou avó, como é que eu gostaria de ser tratado dentro de casa? É uma boa questão que fica para nós refletirmos. Olhando o futuro, é o último ponto do nosso trabalho. Para olharmos para o futuro, temos de olhar para cima e em frente, né? E para isso só há uma maneira. Em vez de falar, estar aqui quase uma hora a falar como eu, ensinar, né? E principalmente nunca discutir. Esta é a base da sociabilização. Nem em casa, nem fora de casa. Não faz sentido a discussão, porque quando alguém quer discutir connosco é porque não quer conversar. Então, a discussão é pura perda de tempo, não é? Então, esse caminho para o futuro chegou a hora de mudar, mas isso já Jesus nos disse há 2000 anos, só que nós estamos atrasados. E achamos que ainda não temos condições de ser como ele disse que já podíamos ter sido há 2000 anos. Não é? Chegou a hora de mudar e ver a mulher e o homem de outra maneira, não é? A mulher será um espírito num corpo feminino e um homem um espírito no corpo masculino. E não a mulher um ser com uma função doméstica e o homem um ser com uma função máscula, como ainda acontece. E assim nós vamos encontrar o quê? Vamos fazer do lar um local onde existe uma família compensada do ponto de vista sentimental, um ponto de encontro, não um lugar apartado, o palco de dramas, ok? E pronto, vamos terminar agora com o Divaldo Pereira Franco, que tem aqui uma mensagem para nós. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. E pronto, companheiros. Gostaria de dizer que vale a pena. Não, já disseste. Esta é a nossa bibliografia. Este é o tal livro que vos falei, do Jaci Regis. E há todo um conjunto de livros ali da Joana de Ângeles,